vídeo aqui sobre esse problema da intervenção federal no Rio de Janeiro. Eu queria aqui fazer alguns comentários, algumas reflexões sobre essa questão, dando até continuidade aos vídeos que eu tenho sobre segurança pública no meu canal, né? E o último que eu postei sobre o Ministério da Segurança Pública, que está aí em vias de ser implantado. Muito bem. Primeiramente vamos tentar traçar em rápida síntese algumas características desse conceito sobre violência, sobre segurança, e que contexto, né, que essas ideias vão aparecendo, né? Muito bem. Vamos nos lembrar que não é querendo culpabilizar a população carioca, até porque se você fizer uma rápida análise na internet, você vai verificar que o Rio de Janeiro, em termos numéricos, ele não está entre os estados que têm maior índice de homicídio do Brasil. Ele não está, ele está ali na média, né? Acima dele tem Bahia, acima dele tem Rio Grande do Norte, acima dele tem Sergipe, né? Ele não está. Mas essa criminalidade que a gente genericamente chama de violência, essa criminalidade ela foi ganhando uma certa simpatia da mídia e do meio acadêmico, porque viram nisso uma forma também de atender os seus interesses, né? A imprensa, do modo geral, e os seus diversos meios de comunicação, via nisso uma forma, né, de vender suas notícias, evidentemente, né? E o ambiente acadêmico viu nesse contexto a possibilidade de expandir, de justificar, de legitimar, né, o seu ativismo revolucionário em sala de aula, e fazer aquela famosa pregação de que o crime é consequência de um problema social, né? Essa famosa versão marxista Foucaultiana, né? Então, as coisas foram se encaixando muito bem. E isso foi dando mais visibilidade ao crime que ocorre no Rio de Janeiro. Eu acho até que, de certa forma, também o marginal começou a ver lucro nisso, né? Porque começou aquela coisa de guerra entre as favelas, munição traçante, as noites cortadas por aquelas rajadas de munição traçante. Então, quer dizer, os personagens, os atores desse teatro, eles começam a criar uma certa sintonia e vão começando a perceber que cada um deles tem alguma vantagem para tirar nisso, né? Por outro lado, vamos lembrar que quando o Brizola assume o governo carioca, na década de 80, uma das primeiras coisas que Brizola fez, né, foi exatamente, em função do seu financiamento de campanha, foi exatamente proibir blitz, né? Aquele discurso que é muito comum ainda hoje, que dirá naquela época, né? De que tudo é ditadura militar, que era consequência da ditadura militar, e que então vamos apagar todos esses vestígios daquilo que lembra a ditadura militar, né? E nesse contexto, a criminalidade ela vai, né, se municiando, se alimentando, se reestruturando. E evidentemente que teve orientações estrangeiras no sentido de esses grupos se organizarem e chegar ao nível que chegaram, né? Se você der um rápido estudo
sobre esse histórico da formação dessa criminalidade no Brasil, tendo como exemplo o Rio de Janeiro, você vai ver que os caras, eles não sabiam o que estavam fazendo. No sentido assim, eles não tinham nenhuma visão de empreendimento. Eles eram marginais, assaltantes de banco, e começa o fluxo de cocaína a aumentar no Brasil, rumo à Europa principalmente, né? As rotas de cocaína, elas começam a ganhar cada vez mais volume, né? As máfias europeias, elas começam a descobrir no Brasil e pelo Brasil uma passagem tranquila para os seus carregamentos cada vez mais de grande porte para a Europa e para os Estados Unidos, mas principalmente para a Europa, né? Então, quando o marginal ele sai da cadeia e vê aquele mundo de cocaína chegando, né, ele começa a querer desfrutar dos valores da burguesia, vamos dizer assim, né? Ele não tinha ainda a ideia de chegar no morro e criar uma facção, criar um... Né? É interessante que você leia o livro Batismo de Sangue, de Frei Beto. O próprio Frei Beto, ele termina entrando numa contradição, né? Porque um ardoroso marxista, defensor de Cuba, mas se você for assistir o filme, que tem na versão de filme também, você vai ver que o marginal, ele não queria muita conversa com o preso político. Essa visão de que o preso político que ensinou o marginal a se organizar, né? Esse autoenaltecimento, né, que a esquerda brasileira passou a criar sobre ela mesma. O pessoal não queria. Tanto que o pessoal do preso político vai ficar no chamado fundão, na Ilha Grande, que era o pavilhão, né, o seguro. Exatamente porque pode ter havido algum contato, pode ter havido... Né, se você prestar bem atenção e sua pesquisa for sofisticada, você vai ver que a influência do preso político no preso comum se deu muito mais, por exemplo, durante o período Vargas, né? O preso político de ideologia marxista, ele teve muito mais influência, teve muito mais relação no período Vargas do que durante o regime militar, como essa intelectualidade esquerdista brasileira gosta de dar essa versão. Bom, mas o certo é que, diante dessas conveniências políticas, teóricas, ideológicas, midiáticas, enfim, chegamos aonde chegamos. Chegamos aonde chegamos. O livro 400 contra 1, né, também mostra muito bem essa questão de que os presos comuns já estavam ali precisando se organizar para se proteger de uma violência própria dos presídios brasileiros, e essa violência, essa necessidade de se proteger dessa violência, que vai levar com que os presos comuns se organizem, e não necessariamente esse glamour que é feito por eles próprios, o pessoal da esquerda, dizendo que eles que instruíram. Como eu disse antes, houve instrução sim, houve instrução para que eles se organizassem fora. Mas você vai ver que eu queria que você me explicasse como é que um sujeito semi-analfabeto, né? Não sei nem se sabe escrever o nome, se souber é com letras tremidas, não tem nenhuma habilidade com a caneta, ou seja, não tem nenhum grau de instrução. Esse sujeito ele consegue fazer adaptações de armamento, né? E são adaptações extremamente sofisticadas, coisa que só um engenheiro, né, poderia realmente ter capacidade de fazer, né? Então, quem que está fazendo isso? É claro que esse pessoal, eles recebem instrução de fora, eles recebem instrução de serviços secretos de países comunistas que vêm aqui dar instrução, né? E às vezes também alguns brasileiros que vêm aqui dar instrução, preparar esse pessoal, ensinar esse pessoal a se organizar, ensinar esse pessoal como aconteceu, né,
no intercâmbio feito por Lula com Angola, que facilitou a penetração de ex-guerrilheiros angolanos, que ensinaram os marginais brasileiros a andar em cano de esgoto, né? Isso está citado inclusive no livro de Caco Barcelos, O Abusado, né? Muito bem. Que é outro livro também bastante interessante para você ver essa evolução dessa marginalidade brasileira, né? Muito bem. Então, como eu disse, chegamos onde chegamos. E agora, nesse contexto, o que tem me chamado muita atenção, e eu tenho falado muito sobre isso, volto a repetir, é o perigo que nós temos de uma guerra civil. E isso está cada vez, no meu olhar, cada vez mais próximo de acontecer, né? E cada vez mais me preocupa. Eu já falei que a guerra civil, ela não é feita à toa, ela não é feita da noite para o dia, né? Ela é uma construção que leva tempo, onde você vai desgastando a população, você vai desmoralizando a população, os setores da sociedade, né? E fundamentalmente não só desgastando no sentido moral, mas também você vai levando pânico, você vai levando aquela sensação de caos, até que esse medo, essa sensação de pânico se torna o combustível essencial para que, né, apareça por algum motivo, né, por um evento, se desencadeie a questão da guerra civil. Então, uma vez que nós não temos no Rio de Janeiro os maiores índices de homicídio do Brasil, por que essa intervenção federal de caráter limitar e específico? Porque essa intervenção só se dará na dimensão da segurança pública, né? O governador ele continuará no seu pleno exercício das suas funções, né? Ele só perde o seu poder de comando na esfera da segurança pública. Então, mas por que isso? Então vamos tentar entender, como eu digo sempre, né, esse mosaico, né, analisar um pouco algumas variáveis que estão se pronunciando nesse cenário, né. Nós estamos de um lado do Brasil, mas se você prestar atenção, do outro lado do Brasil está havendo a já conhecida migração de venezuelanos para o Brasil. Essa migração ela ocorre fundamentalmente através de uma ponte. A fronteira é toda aberta, mas ela acontece fundamentalmente a partir de uma ponte. Eu lhe pergunto, qual é o interesse do ditador Maduro que a população venezuelana migre para o Brasil? Não é comum em estados totalitários, como é o caso da Venezuela, uma ditadura comunista, né, agora apelidada de bolivariana, de socialismo do século XXI, não é comum pessoas poderem sair quando querem. Lembre da Coreia do Norte, né? Lembre de Cuba. Se você voltar mais atrás, lembre do tempo da chamada Cortina de Ferro, muro que foi construído na Alemanha para que separar a chamada Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, a parte comunista da parte capitalista, né? Enfim. Por que esse ditador está deixando que as pessoas saiam com toda facilidade? É exatamente por uma das grandes estratégias geopolíticas agora, através da doutrina chamada multiculturalismo, que eu tenho vídeos explicando sobre isso aqui no meu canal, né? É uma estratégia de cunho mega marxista, né? De cunho geral, implantar uma dialética, implantar o conflito numa proporção, numa dimensão de país, de continente. Olha lá a Europa com, né, os muçulmanos. Não só você coloca uma cultura diferente, no caso da Europa, oposta, já expliquei isso, o muçulmanismo ele é oposto ao cristianismo, já expliquei isso, né? No caso aqui brasileiro, nós não temos necessariamente uma cultura muito oposta,
diferente, mas não necessariamente oposta. Mas o que é que há então de mais interessante nisso aí? Também está aqui, como na Europa, a penetração de terroristas, de narcotraficantes vinculados aos grupos terroristas, das Farc, do Exército de Libertação Nacional da Colômbia, que tem diversas bases prepostos na Venezuela, certo? Então, através desta migração, deste aparente vacilo, ou desta aparente liberalização do ditador Maduro, o que você está vendo são os corredores, as portas abertas para a entrada no meio dessas pessoas pobres, necessitadas e famintas, a entrada, a passagem também de narcoterroristas que estão se instalando aqui no Brasil. Para quê? Para quê? Vir aqui passar férias? Curtir as nossas praias? Não. Já expliquei, volto a explicar. Nós temos o maior exército da América Latina, porém, uma tropa, ela tende, em regra, a lutar em bloco. Ela tende a lutar em conjunto. Lembra lá do filme de Esparta, 300 de Esparta, a lição de Leônidas. Os caras eram fortes porque eles lutavam em bloco. A infiltração dessas pessoas e de outras tantas que já estão infiltradas aqui no Brasil, exatamente para se criar pequenos focos de guerrilha, pequenos focos de atentados, exatamente com o objetivo de fragmentar e dispersar a força bélica armada brasileira. Então, esse pessoal, eles não estão entrando aqui, além dos que já existem, que a ABIN já identificou, a Polícia Federal já identificou, os serviços secretos das Forças Armadas já identificaram. Esse pessoal não está aqui para brincar nem para passar férias. É claro que algo vai acontecer. Eles têm a certeza, os governos que estão alimentando isto, tanto o brasileiro como a Bolívia, a Venezuela, eles sabem o que vai acontecer. Eles não estão flertando, eles sabem o que vai acontecer. Muito bem. E aí vamos voltar cá para o Rio de Janeiro, porque um evento como esse no Rio de Janeiro, ele é perigoso, não só no sentido local, mas ele é perigoso também porque um evento como esse pode sim ser o estopim para o desencadeamento de uma guerra civil no Brasil. Então, por isso nós devemos estar atentos. Eu lhe pergunto, como é que a polícia carioca, que é uma polícia muito maior do que a polícia baiana, a Bahia tem algo em torno de 30 e poucos mil policiais militares, a carioca deve ter em torno de uns 40 e poucos mil, uma polícia com 10 mil homens a mais num território bem menor. É claro que há interesse para que essa polícia militar não possa operar. É evidente, não é? Aí eu estava vendo outro dia, me mandaram um vídeo, até um amigo meu carioca me mandou um vídeo, de uma antropóloga, fez um maior show, uma entrevista na Globo News, não deixou nenhum repórter falar. E eu anotei aqui algumas coisas, ela falava muito rápido, é parte da estratégia da linguagem da esquerda, frases de efeito, faladas de maneira rápida, e aí dá aquela sensação para quem está ouvindo que você está com um pensamento, um raciocínio muito complexo. Não, é um raciocínio confuso mesmo, como todo discurso ideológico revolucionário, e é preciso ter atenção também para poder captar alguma coisa que vai aparecendo, E aí ela coloca algumas questões,
a espada somente resolve, né? Claro que a espada somente não resolve. Ela estava querendo se referir ao poder bélico do exército, né? A espada do general, né? Muito bem. Mas agora o poder tem que ser bélico, né? Agora o ataque é cirúrgico, né? Polícia de inteligência, porque ela achando que com uma polícia de inteligência não haveria o combate. Ela está enganada. Inteligência existe. Tá certo? O problema é se as informações adquiridas pelo setor de inteligência podem, por questões políticas, se transformar em operações estratégicas para combater o narcotráfico e outras formas de crime no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro estado do Brasil. Essa é a questão. Por isso que é importante que você dê uma olhadinha também no vídeo anterior, quando eu expliquei essa estrutura e dinâmica administrativa das nossas polícias, não só delas, mas também delas, que com muito mais características patrimoniais do que burocráticas, termina por aumentar o teor da influência política partidária, de fato, ideológica, dentro das polícias. E isso atrapalha em muito, né, o trabalho da polícia no Brasil. Isso tem se mostrado cada vez mais evidente no meu humilde entendimento. Então, essa senhora, ela não sabe, até porque eu queria até fazer um discurso aqui da própria esquerda, né? Da própria esquerda. A esquerda acha que, os comunistas acham que esses neomarxistas, gramscianos, baseado na ideia do intelecto orgânico de Gramsci, ele acha o seguinte, que só quem pode falar do problema do negro é o negro, só quem pode falar do problema da mulher é a mulher, só quem pode falar do problema do gay é o gay. Então eu não sei por que esses falsos intelectuais de esquerda, eles estão aí falando de polícia, porque eles não são polícia, né? Seguindo o raciocínio deles, né? Eles deveriam estar caladinhos, porque eles não são polícia, então eles não podem falar sobre o problema de polícia, porque eles não são polícia. Tá certo? Mas eles falam, né? O jogo é sempre esse, né? O discurso do ódio é o discurso do outro, e por aí vai, né? Então, manifestações, né? A política de desarmamento, que também favoreceu por demais esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil, né? A política de desarmamento foi proposital, ela é própria de implantação de ditaduras socialistas. Isso aconteceu na Rússia, antes da implantação do regime soviético. Isso aconteceu na Nicarágua, antes dos sandinistas. Isso aconteceu na África. Isso aconteceu em diversos países pelo mundo, né? Na Alemanha nazista, né? No socialismo nazista. Isso aconteceu sempre, né? Desarmar a população, porque assim ela perde, em boa medida, o seu teor de exercer a sua legítima defesa em situação. E aí fica dependendo de quê? Fica dependendo das forças de segurança do Estado, né? Fica dependendo das forças de segurança do Estado. Aí aparece aquele líder político com aquele discurso salvacionista de que vai lhe fazer o bem, né? Suas liberdades vão ser cerceadas, mas é para o seu bem. E você já está cansado, desmoralizado, com medo, quase em pânico, você aceita. O jogo é sempre esse. Essa estratégia foi implantada durante todo o século XX. Todo o século XX a humanidade caiu nesse jogo. Eu não sei nem como explicar isso, se é falta de estudo, falta de reflexão, não sei o que é, mas os caras fazem e dá certo. É uma experiência atrás da outra. E aí nós temos que pensar também, a exemplo do Rio, que não é só o Rio, mas nós temos que pensar também, tomando como exemplo, apenas exemplo do Rio de Janeiro, a questão da eleição. Cabral, Brizola, né? Cabral, Pezão, estou aqui dando saltos na história da política carioca, mas isso serve de reflexão também para o Brasil inteiro, né?
Mas, poxa, a gente tem que repensar essas eleições aí. Já temos o problema dessas urnas eletrônicas, com esse problema das Smartmatic, possível fraude, já tem essa dor de cabeça. Hã? Se não tem fraude, por que não pode o voto ser impresso? Qual o problema? Hã? Você quando passa seu cartão na maquininha lá, não sai o papelzinho lá mostrando o quanto você pagou? Não é isso? Você tem lá no visor quanto é que você está pagando, mas sai o papelzinho confirmando que você pagou aquele valor que estava no visor. Por que não pode acontecer a mesma coisa com a urna eletrônica? Não é verdade? Então, e de repente ainda tem agora essa discussão, né, ética, que eu não sei muito mais não sei mais o que é isso, mas vamos lá. Seja lá o que a gente pode ainda chamar de ética, em função inclusive desse relativismo ético e moral que está fazendo parte próprio da pós-modernidade, né? Uma ética do vale tudo, que é o que nós estamos vivendo, o mundo todo agora, né? Mas vamos lá. Então, a gente tem que repensar, de fato, mesmo diante de todas essas dificuldades, quem que a gente vai botar aí para comandar o negócio. Tá difícil, né? Eleger pessoas que são notoriamente envolvidas em corrupção. Gente, hoje não é mais só grau de escolaridade, não. Hoje todo mundo tem internet no celular, hoje todo mundo tem quem não tem um computador em casa. O Brasil é o país que tem maior índice, um dos maiores índices de celular per capita. Né? Então, acesso à informação hoje, pelo amor de Deus. Dizer que não sabia, que votou em fulano, que não sabia, não é, velho. É você estar interessado em votar em fulano porque você quer um Bolsa Família, você quer um emprego para o seu parente, você quer um emprego para você. É isso aí, o jogo do brasileiro é esse. Esse toma lá da cá da política brasileira, ou isso acaba ou a gente vai acabar com o Brasil. A escolha é essa. Ou acaba esse toma lá da cá da política, ou a gente acaba o Brasil. A gente tem que escolher e tem que ser rápido. Tem que ser rápido, urge. O tempo urge. Né? Nós não temos mais uma década. É no final do ano. A coisa vai se decidir, né, no final do ano. Né? Daí porque, inclusive, o problema do Bolsonaro. Né? Porque o Bolsonaro ele é o patinho feio da história. É político. Né? Mas não tá no jogo, ele já disse, diga aí que eu sou corrupto. Né? Ele desafia toda hora. Fala aí, bota meu nome aí, vê se meu nome está numa lista dessa aí de delação premiada. Ele desafia toda hora, quer dizer, ele está fora desse establishment. Ele está fora desse circuito, isso incomoda, isso amedronta. Porque uma coisa são pessoas que fazem parte do mesmo circuito e uma não pode falar muito da outra não. A não ser em situações específicas que quando um cai, quando um vira boi de piranha, o pessoal aproveita para malhar, para tirar onda de muita ética em cima do cara ali, para poder, né, passar de bonitinho na fita. Mas fora isso, ninguém pode andar denunciando ninguém não, porque está todo mundo pecando por ação, por omissão. Né? Então quando aparece um Trump, quando aparece um Bolsonaro, quando aparece uma exceção a essa regra, nós estamos aqui falando de santidades, mas quando aparece uma exceção a essa regra, isso incomoda, isso assusta. E assusta também boa parte da população. Porque aqueles que vão se beneficiar das bolsas militâncias, aqueles que vão se beneficiar de recursos como Lei Rouanet, aqueles que vão se beneficiar de propagandas em jornais do governo, para falar bem do governo, né? Essas pessoas vão perder essa boquinha. Então não assusta só o político que faz parte do estabelecimento, mas assusta um sem número de brasileiros que estão se beneficiando porque está aí. Ninguém tá preocupado com Lula, ninguém está preocupado com Dilma, ninguém está preocupado com ideologia nenhuma. As pessoas querem dinheiro. O brasileiro está preocupado com dinheiro. Eles estão com medo de Bolsonaro ser eleito e as torneiras fecharem. Os cofres, trancar os cofres do Estado. O pessoal está preocupado com dinheiro. Ninguém está defendendo o Lula porque acha Lula bonitinho, santinho. Um ou outro maluco faz isso. O pessoal está preocupado com dinheiro.
Não tem mais R$1 milhão para fazer um show para 50 pessoas. Esse é o problema. Tá certo? Daí porque, volta aqui, essa intervenção federal, ela é algo, volto a dizer, preocupante, porque a princípio ela seria algo desnecessário se estivesse deixando a polícia carioca trabalhar. Né? Cadê o Ministério Público Carioca, que tem como uma das suas funções a vigilância externa da polícia? Cadê o Ministério Público Carioca? Cadê o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro exercendo o seu devido dever legal de vigilância externa da polícia? Que também tem seu próprio serviço de inteligência e não sabe quem são os coronéis corruptos, não sabe quem são os delegados corruptos, não sabe quem são os praças, principalmente aqueles que estão em postos de comando. Como assim? Como assim? Hã? Então, se a polícia e outras instituições estivessem podendo trabalhar, não seria necessário agora essa intervenção. No meu entendimento, isso foi proposital. Muito estranho, pelo que eu vi na televisão, não estava lá, mas pelo que eu vi na televisão, deu a entender que o carnaval começou a acontecer e a polícia foi mandada ir para casa. Dados inúmeros arrastões nas noites cariocas, nas avenidas. Foi algo programado. É evidente que foi. É evidente que não houve policiamento para sustentar uma estrutura carnavalesca como acontece nas grandes cidades brasileiras nesse período. E a partir daí, você então parte para um remédio mais amargo. Mas vamos ter cuidado também com essa ingerência do Exército na segurança pública, que isso também é preocupante e faz parte do projeto da Pátria Grande. Faz parte do projeto bolivariano. Desgastar a imagem das Forças Armadas. Desgastar a imagem das Forças Armadas. Você está botando recrutas nas ruas do Rio de Janeiro. É diferente daquele policial militar experiente, literalmente combatente, que já passou por diversas operações em situações de troca de tiro e perigosíssimas. É diferente. Problemas, infelizmente, vão acontecer e é para acontecer propositalmente, porque para desgastar a imagem das Forças Armadas. Observe que durante esses dias agora, né, passou aí nos sites jornalísticos, duas operações flagraram o problema de tráfico de droga e arma envolvendo policiais, envolvendo militares do Exército. Não que não tivesse que ser feito. Tinha que fazer, tem que cortar na carne. Mas será que essa informação já estava guardada há um tempo e só agora a operação foi feita? Será que essas investigações, as investigações que levaram ao desbaratamento desses tráficos, essas informações já não existiam antes, mas guardaram para ser utilizado no momento certo? As operações foram utilizadas no momento certo? Então vamos prestar atenção, né, a tudo que está acontecendo, porque, como eu digo sempre, né, às vezes as coisas acontecem assim de forma separada e a gente pensa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não precisa forçar a barra para encaixar as variáveis, mas reflexões, estudos, observações, a gente consegue traçar um mosaico bastante razoável. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a esclarecer alguma coisa. Se você gostou, se inscreva no meu canal, Seminário Crítica e Crise, e divulgue o meu trabalho. Muito obrigado pela sua atenção.